Muito se tem falado sobre radioamadorismo aqui no canal. Hoje nós vamos falar de um outro parente desse serviço, o serviço do Rádio do Cidadão, também conhecido como PX. Tem gente que acha que PX e rádio amador é a mesma coisa. Não é não. Tem substanciais diferenças aí. Hoje eu vou apresentar aqui o que é o serviço de rádio do cidadão. Tem um vídeo aqui no canal que mostra as diferenças entre os dois. Veja ele lá. Serviço Rádio do Cidadão. Esse é o nome oficial do que também é conhecido popularmente por PX ou então Faixa do Cidadão. Você deve ter ouvido falar também essa expressão aí. Bem, é um serviço de radiocomunicação, portanto usa a radiofrequência e possui uma regulamentação mundial. Aqui no Brasil, além das leis gerais de telecomunicação, temos também as regulamentações da Anatel, mais especificamente as resoluções 444 e 478. Bem, então, quando a gente fala em cidadão, né, a ideia desse serviço é um serviço que pode, de rádio, né, de radiocomunicação, de transmissão e recepção via rádio, que todo cidadão, ou praticamente todo cidadão, possa utilizar, seja para fins econômicos, profissionais, ou então puro lazer e diversão. Então ele pode ser para um brasileiro ou estrangeiro, lembrando que estrangeiro aqui no Brasil ele tem cidadania restrita, né? Alguns direitos ele não tem, mas no caso para o serviço Rádio do Cidadão, para ele é possível. E olha esse detalhe aqui, maior de 10 anos. Então a restrição para o serviço de Rádio Cidadão é aos menores de 10 anos e também aquelas pessoas que não estão lá com seu CPF muito em dia. E para que atividades, então, são possíveis a utilização do serviço do Rádio do Cidadão? Atividades lucrativas. Por isso que é muito comum a gente ver esse tipo de equipamento em caminhões, né? O caminhoneiro é um largo usuário desse serviço de radiocomunicação. A gente vê também em maquinários agrícolas e em menor proporção aí em algumas empresas, mas nada impede que se faça atividades que visem lucro. Então, comércio, empresa, prestação de serviço, qualquer coisa nesse sentido. Diferente do rádio amador, tá? Porque o rádio profissional é a radiodifusão, e radiodifusão sonora, televisão e alguns tipos de radiocomunicação. O rádio amador, então, ele não pode exercer atividade lucrativa. Então, se você pensa em ter comunicação via rádio para a sua atividade econômica lucrativa, um dos caminhos é o serviço do Rádio do Cidadão, e não o serviço de rádio amador. Também, então, tem finalidades recreativas e outros, né? Defesa civil, telecomando, pesquisas, etc. Então, basicamente são esses caminhos aí. A ideia, tá, é que seja um serviço de rádio simplificado. Ele não pode ser um serviço muito complexo ou de utilização complexa. Basicamente a transmissão e recepção de voz e alguma coisa de telecomando. Um exemplo de telecomando é controle remoto de carrinho de criança. Aí, tá? Não se usa mais essa banda dos 27 MHz para isso, já modernizou bastante, mas é um exemplo que tem aí, controles remotos e assim por diante. Então, diferente do rádio amador, a ideia é que qualquer cidadão possa operar esse tipo de radiocomunicação, por isso que tem esse nome, Serviço de Rádio do Cidadão. Então, tem como característica aí, não precisa então de exames. Já o rádio amador, ele precisa fazer exames lá na Anatel e também tem divisão em classe. Aqui não, aqui basta requerer a licença da estação, está com o CPF em dia, maior de 10 anos, vai ter a licença para esse serviço.
Quanto ao equipamento, né? O equipamento ele também é um equipamento de fácil operação. Tem equipamento de rádio do Serviço Rádio Cidadão aí que limita-se a ter um botão de liga e desliga, volume e seleção de canal. E talvez lá um outro botão para mudança de modulação, de AM para FM e coisas nesse sentido. Por conta de ser simplificado e qualquer pessoa pode operar, então ele vai apresentar uma gama interessante de limitações. Uma delas é a baixa potência. Diferente dos radioamadores, que pode chegar até 1.500 watts lá para a classe A e 100 watts na classe C, no caso do Serviço de Rádio Cidadão, é 10 watts para AM ou FM, então a modulação em amplitude modulada ou frequência modulada, 10 watts. Em banda lateral, USB ou SSB, até 25 watts. Não pode ultrapassar isso. E as frequências são canalizadas, ou seja, você não escolhe, né, o operador desse equipamento ele não escolhe frequências, subfrequências e subdivisões da frequência. É de 10 em 10 kHz dentro da faixa distribuída para o serviço. E então, esse conjunto de ideias, limitação do equipamento, né, e aí se dispensa de fazer o exame, a ideia é que seja um equipamento de baixo potencial para causar problemas. Então, pouca possibilidade de causar interferências, justamente porque o rádio amador, quando ele presta os exames para a Anatel, ele vai demonstrar para a Anatel que ele tem qualificação para se utilizar uma potência maior e evitar que cause problemas aí, inesperados no conjunto de transmissão. Já aqui, como se dispensa isso, a ideia é que com baixa potência e somente nesses modos de modulação, a possibilidade de causar prejuízos é muito pequena. E por que se usa a expressão PX? Todo mundo fala PX, um rádio PX, você tem um PX, né, e não fala serviço rádio do cidadão, por causa do indicativo de chamada. Então a Anatel, quando ela outorga a licença para qualquer estação de rádio, seja do serviço do rádio amador, seja para o serviço de rádio cidadão, radiodifusão sonora, ela vai dar o chamado indicativo de chamada. Anote essas palavrinhas, indicativo de chamada. Então lá na resolução 578, no artigo 19, ela fala o seguinte: as estações licenciadas serão identificadas por um indicativo de chamada, composto do prefixo, então tem prefixo, do número correspondente à região do Brasil, onde se localiza a estação, do autorizado, e de complemento alfanumérico. Então, alfabético e números. Bem, tem uma expressão corrente aí que a turma fala, é um sujeito prefixado. Na verdade, o prefixo é do PX, tá? Mas o indicativo de chamada, ele é algo mais. É o prefixo, número e complemento alfanumérico. Então, essa expressão prefixado é incorreto. O correto é licença de estação, ou estação licenciada. Então, esse indicativo de chamada do rádio de cidadão é que acabou sendo absorvido como nome do serviço. Porque todas as estações de rádio do cidadão, conforme diz aqui o artigo 19, começa com as letras P e X. E não começa com outra letra, não. Então, quando vai se formar o indicativo de chamada, se inicia então com P e X, mais um número da região, aqui o número 1, então correspondente à região do Brasil. A região aqui do Brasil que responde a número 1 é o estado do Rio de Janeiro ou o estado do Espírito Santo, um dos dois. Aí vem o complemento alfanumérico. Então, alfa do alfabeto, que é a letra A, aqui nós colocamos a letra A, mas vai até a letra Z,
e depois mais um complemento de 4 números. Então, no caso aqui, pode haver uma estação com essa indicação aí, PX1, alfa 1, 2, 3, 4. Por isso, então, que são chamados de PX. Agora, por que são chamados de faixa do cidadão? Então, nós podemos ver aí que tem uma faixa, né? Bem, então nós temos as chamadas bandas. As bandas de rádios. Pega lá um rádio de ondas curtas, você vai ver que vai aparecer bandas de 25 metros, 31 metros, 49 metros, 19 metros e por aí vai. Então nós temos, dentro dessas bandas, a banda dos 12 metros, a banda de 11 metros e a banda de 10 metros. Vamos ficar aqui dentro desse segmento aqui dessas 3 bandas. 12 metros, 11 metros, 10 metros é a distância entre a amplitude das ondas. Então, nenhuma faixa é exatamente tudo 11 metros, tudo 10 metros. É 10 metros e alguma coisinha, 11 metros e alguma coisinha. Variou de frequência, varia o tamanho da onda. Então, por isso que o pessoal divide em bandas e aí dentro, tudo que for 11 metros, ou 10 metros, ou 12 metros e subdivisões, fica dentro dessa banda. Mas olha essa parte aí, então, em azul, a banda dos 11 metros. Nos interessa, então, agora essa banda de 11 metros aqui. Você vê que tem 2 divisões aí dentro. Essas 2 divisões vão formar, então, 2 faixas. Então, a banda de 11 metros tem 2 faixas. Na verdade, tem mais faixas. Mas dentro delas, as 2 principais bandas são essas aqui. Radiodifusão sonora em ondas curtas. Alguns rádios mais antigos apresentam isso. Só lembrando que a Rádio Vaticano ela transmite em espanhol na banda de 11 metros até hoje. E de outro lugar nós temos então a faixa do cidadão. Então é uma faixa dentro da banda dos 11 metros que está esse serviço de rádio cidadão. E aí o pessoal reuniu essas 2 situações e passou a chamar de faixa do cidadão. Bem, então o serviço de rádio do cidadão está compreendido na banda dos 10 metros, dos 11 metros e numa faixa. Essa faixa, então, ela começa com o canal 1, lembrando então que existe uma canalização das frequências de 10 em 10 kHz. O canal 1, ele começa em 26.900, ele tem 26.965 kHz, ele funciona dentro dessa frequência, esse é o canal 1, ele não nada acima e nada abaixo, pequena variação é tolerável, mas não vai além disso. E até o canal 80, então vai até esse canal 80, esse em 27.885 kHz. Então, de 26.965 a 27.885 estão os canais destinados ao serviço de rádio do cidadão. Você está vendo aqui, então, um equipamento destinado ao serviço de rádio do cidadão. E aqui embaixo, mais especificamente aqui, um equipamento destinado então ao serviço de rádio amador. Tá? Então esse aqui é um Yaesu FT450 e esse aqui é um Aquário RP80. Então alguns detalhes aí desse equipamento. Então você pode verificar que ele está apresentando então a frequência de 26.965 no display aqui e nós estamos no canal 1. Perceba que quando eu mudo o canal para o 2, aumentou de 26.965 para 26.975. Então por isso que a gente fala que o canal é de 10 em 10 kHz. O próximo é 85, aqui vai ter um salto. O canal 4, ele que deveria ser 95, ele pula para 27,5. Aí no meio, a frequência que está faltando, que seria o 26.995, é o canal de telecomando. Então, por isso que está faltando aqui. Mas ele vai assim. Então, pode ver que tem o canal 1,
se eu inverter aqui, nós chegamos então no canal 40, tá? E nós vamos trocar aqui então para a outra banda. Então o canal 1 em 27.918 e o canal 40 em 27.855. Esse aqui na verdade é o canal 80. Então ele termina aqui a faixa do PX. Esse rádio é um rádio preparado para a legislação brasileira. Então ele não funciona acima dessa frequência e nem abaixo dessa frequência aqui. Se eu tentar mudar, o rádio vai acusar erro. Veja aqui, se eu tentar ir para cima, ele acusa erro. Então, o mesmo ocorre com esse equipamento aqui. Veja que ele está na frequência então, de 26.965, que é o canal 1. Veja aí, é o canal 1 do Serviço de Rádio Cidadão. Se eu tentar fazer uma transmissão com ele, então vamos lá. Se eu tentar fazer uma transmissão, veja que ele vai dar erro de TX. Ó. TX, erro. Esse equipamento não é preparado para o serviço de rádio do cidadão. Ele é para o serviço de rádio amador. Entretanto, se eu pegar o meu equipamento de rádio do cidadão e tentar transmitir, ele vai acusar recebimento. Olha lá. Veja aqui, o bar graph aqui recebe escala cheia. Está recebendo. Então ele transmite, está fazendo o seu TX aqui, está transmitindo. Então esse é o equipamento de rádio do cidadão. Como eu falei para vocês, ele é bastante simplificado, embora esse aqui tenha bastante recursos adicionais, mas você vai encontrar equipamentos aí, basicamente com o botão liga e desliga, seletor de canal e uma outra função aí, que troca de modulação e coisa nesse sentido aqui. Nada além disso. Há uns mais sofisticados ainda que esse, mas não chega à complexidade ou a amplitude de variação que tem esse aqui. Esse aqui, por exemplo, nós temos menus de função, em que a gente seleciona aqui, podemos selecionar bandas, né? Ele também vai fazer diferente do equipamento de rádio do cidadão. Pode ver que ele anda de frequência em frequência, subdivisões do kilohertz aqui. Tá? Esse aqui é o que o pessoal chama de banda corrida, diferente daqui, que vai andar, como já dito, de 10 em 10. Ele não faz essa subdivisão aqui, tal qual faz este aqui. Bem, aí nós vamos ver os tipos de estações. Basicamente são duas. Nós temos as estações fixas e as estações móveis. Então, a estação fixa é uma residência, uma casa, um estabelecimento comercial, industrial, coisa nesse sentido. Já as estações móveis, então pode ser portátil ou num automóvel. Quanto ao alcance, essa é uma grande discussão, uma pergunta meio que recorrente, até onde vai o alcance desse rádio. Então lembre-se que a transmissão é em ondas curtas, 11 metros é uma banda de ondas curtas. E aí entram alguns fatores que interferem no alcance desse serviço. Começa pela potência do equipamento. Então, o alcance dele já não vai ser muito longo, é 10 ou 25 watts, depende da modulação. Tipo de modulação, então, potência, tipo de modulação. Aí o sistema irradiante, o tipo de antena que você vai usar. Tá? Existem diferenças de desempenho por conta de modelos e projetos de antena. Então isso também interfere. O horário do dia interfere. Então, se for de dia com sol e à noite sem sol, dá um comportamento diferente. E também a época do ano. O sol aqui, ele é um elemento bastante importante
no desempenho do alcance, então, do serviço do rádio do cidadão. Então aqui nós temos aqui uma linha de distância e vamos tentar exemplificar algumas situações para você. Então nessa faixa aqui, começando nesse azul, e veja aí, mais ou menos 30 km. Então esse é um alcance local, é um alcance direto, tá? De uma antena diretamente na outra, sem qualquer reflexão. É mais ou menos 30 km. Tá? Vão haver casos que pode ser mais, aí vai depender desde inexistência de interferência e também o tipo de antena, então antenas direcionais uma apontada para a outra é maior, como também antenas omnidirecionais de baixo ganho, 30 metros, ambas talvez nem se fale. Então uma não vai chegar até a outra. Aí há um salto, então nós temos uma área de silêncio, tá? Nessa parte negra aqui, dessa faixa, é uma área de silêncio. Então se fez a transmissão, entre 30 km até mais ou menos 1.500 km, ninguém vai escutar. Tá? Aí tem um salto da onda, então ninguém escuta. E aí, em torno de 1.500 quilômetros, algo um pouco acima disso, um pouco abaixo, vai voltar a escutar de novo. Tá? Só que daí essas longas distâncias aí já a recepção é sofrível, tem uma série de dificuldades. Mas é mais ou menos este o alcance. Então, hipoteticamente, se essa estação estiver transmitindo aqui até aqui, essa outra estação aqui está recebendo, então, ao em torno de 30 quilômetros, a recepção elas vão ser escutadas normalmente sem grandes problemas. Entra em cena a chamada camada da ionosfera. Então tem uma camada da atmosfera carregada de íons e ela tem interferência feita diretamente pelo Sol. Então o que vai acontecer? Uma transmissão de rádio, ondas médias, ondas curtas, ela também vai se propagar nessa direção aqui, ou seja, ela vai subir, ela vai encontrar essa camada e vai se refletir para o outro local. Então, nesse intervalo aqui, né, nesse intervalo aqui, entre o que passa mais ou menos 30 km, a onda não vai chegar. Ela vai ficar aqui, ela vai começar a ter dispersão, então vai ficar uma zona de silêncio aqui. Só que essa camada ela sofre interferências do Sol, então de dia ela pode ficar mais baixa ou mais alta, e dependendo da época do ano também. Então se ela subir essa camada, dependendo da época do ano ou do horário do dia, a propagação ela vai ter um outro comportamento. Então ela pode subir aqui, por exemplo, e refletir para mais longe. Ou então, né, subir, então onde antes tinha zona do silêncio, às vezes vai escutar. Então, esse fenômeno da reflexão na camada de ionosfera, ela atinge aí boa parte das altas frequências de rádio, então todas as ondas curtas, parte das ondas médias, por isso que à noite você escuta rádio de ondas médias de grandes distâncias, coisa que não faz no dia, é justamente por conta deste fenômeno. Essas então foram breves palavras sobre o Serviço de Rádio Cidadão, o nosso PX. Para saber mais, leia então aquelas resoluções 444 e 478 da Anatel. E nesse vídeo aqui, deixe aquele seu joinha, compartilhe ele com seus contatos, se inscreva no nosso canal. E para você, um grande 73.